Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 33. Naqueles primeiros dias de setembro, a cheia estava estacionária. O Egito assemelhava-se a um imenso lago, de onde emergiam aqui e acolá colinas encimadas por aldeias. Para os que não estavam empregados nos estaleiros do faraó, era a época das férias e dos passeios de barco. Bem protegido sobre as elevações de terra, o gado alimentava-se com a forragem que os camponeses lhe traziam. Estes, nas áreas onde trabalhavam antes da cheia, agora pescavam. No extremo sul do delta, um pouco acima do Mênfis, o Nilo estendia-se numa largura de 20 quilômetros. Na orla norte, a inundação atingia mais de 200 quilômetros, como o rio ligando-se ao mar e repelindo-o para o largo. Proliferavam papiros e lotos, como se o país regressasse aos tempos primordiais, antes da presença do homem. As águas felizes purificavam a terra, afogavam os bichos nocivos e depositavam a parte fértil, que trazia fecundidade e prosperidade. Todas as manhãs, desde os meados de maio, um especialista descia os degraus da escada do nilômetro de Mênfis, cujas paredes tinham graduação em côvados. Uma nota de rodapé nos diz que um côvado é equivalente, a 52 centímetros. Então, um pouco menos de 1 metro, cujas paredes tinham graduação em côvados, permitindo-lhe verificar a altura da cheia e calcular o ritmo da subida das águas. Naquela época do ano, o nível começava a baixar de forma quase imperceptível, antes da descida da cheia se iniciar de forma concreta no final do mês de setembro. O nilômetro era uma espécie de poço quadrado construído com pedras talhadas. O especialista, receando escorregar, desceu com prudência. Segurava na mão esquerda uma tabuazinha de madeira e uma espinha de peixe, que lhe serviria de escrita. Com a mão direita, apoiava-se na parede. O pé tocou na água. Surpreendido, imobilizou-se por um instante. Depois, começou a examinar detalhadamente as marcas na parede. Os olhos deviam estar enganando-o. Verificou, tornou a verificar e subiu a escada correndo. O supervisor dos canais da região de Mênfis olhou com espanto o técnico encarregado do nilômetro. Seu relatório é aberrante. Foi o que julguei ontem também, mas hoje verifiquei de novo e não há qualquer dúvida. Sabe que data é hoje? Claro que sei. Estamos no início de setembro. Você é um funcionário competente, bem classificado e consta de uma lista de promoções. Permito-lhe esquecer este incidente, mas não o repita e retifique o seu erro. Mas não há erro. Quer obrigar-me a tomar uma medida disciplinar?
Eu lhe peço que faça a verificação. A certeza do funcionário do nilômetro perturbou o supervisor dos canais. Você sabe que é impossível. Não compreendo, mas é verdade. A verdade que anotei na minha tabuazinha 2 dias seguidos. Os 2 homens dirigiram-se então ao nilômetro. Perplexo, o supervisor constatou por si próprio o extraordinário fenômeno. Em vez de iniciarem a descida, as águas subiam. 16 côvados, a altura ideal da cheia. 16 côvados, a alegria perfeita. A notícia espalhara-se por todo o império com a rapidez de um relâmpago, e um clamor se erguera. Ramsés, no primeiro ano do seu reinado, tinha realizado um milagre. As bacias de reserva ficariam cheias até o seu limite máximo. A irrigação das culturas ficaria garantida até o final do período da seca, e as 2 terras conheceriam um período fausto graças à magia real. Ramsés sucedia a Sete nos corações. O Egito era governado por um faraó benfeitor, dotado de poderes sobrenaturais, capaz de controlar a cheia, de repelir o espectro da fome e de alimentar os estômagos. Shenar estava furioso. Como abafar a estupidez de um populacho que transformava um fenômeno natural em manifestação de magia? Aquele maldito retorno da cheia, que nenhum controlador de nilômetro jamais havia observado, era com certeza insólito e podia mesmo ser classificado como alucinante, mas não tinha nada a ver com Ramsés. Contudo, nas cidades e aldeias organizavam-se festas em honra do faraó, cujo nome foi comemorado com fervor. Não seria um dia igual ao dos deuses? O irmão mais velho do rei anulou as suas entrevistas e concedeu um dia de folga ao pessoal do seu ministério, à semelhança dos seus colegas de governo. Ter se destacado teria sido um grave erro. Por que havia Ramsés de se beneficiar de tanta sorte? Em pouquíssimo tempo, a sua popularidade ultrapassara a de Sete. Muitos dos seus adversários estavam abalados, perguntando a si próprios se realmente seria possível combatê-lo. Em vez de prosseguir, Shenar tinha de redobrar a prudência e tecer lentamente a sua teia. Sua obstinação havia de vencer a sorte do irmão. Infiel por natureza, a sorte sempre acabava por abandonar os seus protegidos. No momento em que a de Ramsés o abandonasse, Shenar agiria. Tinha ainda que preparar armas eficazes para atacar com força e precisão. Da rua subiram gritos. Shenar julgou tratar-se de uma confusão, mas o fenômeno ampliou-se até se transformar numa verdadeira algazarra. Era Mênfis inteira que soltava exclamações de espanto. O ministro dos Negócios Estrangeiros subiu então alguns degraus
para chegar ao terraço do edifício. O espetáculo a que assistiu, assim como milhares de egípcios, petrificou-o. Um imenso pássaro azul, parecido com uma garça real, voejava por sobre a cidade. A Fênix, pensou Shenar, é impossível, a Fênix regressou. O irmão mais velho de Ramsés não conseguia afastar essa ideia estúpida e mantinha o olhar fixo no pássaro azul. Dizia a lenda que ela regressava do além para anunciar um reinado radioso e o despertar de uma nova era. História de crianças, tolices inventadas pelos sacerdotes para divertir o povo. Mas a Fênix continuava dando voltas num voo com amplitude magnífica, como se descobrisse Mênfis antes de escolher a sua direção. Se fosse arqueiro, Shenar teria abatido em pleno voo para provar que não passava de uma ave migradora, assustada e desorientada. Dar essa ordem a um soldado? Impossível. Nenhum lhe obedeceria e ainda o acusariam de louco. O povo inteiro comungava na visão da Fênix. De repente, o clamor atenuou-se. Shenar readquiriu alguma esperança. É evidente que todos sabiam. Se esse pássaro azul fosse a Fênix, não se contentaria em sobrevoar Mênfis, pois, segundo a lenda, já tinha seu destino traçado. Considerando o voo indeciso da grande ave, as ilusões da multidão em breve se dissipariam e ninguém iria acreditar num segundo milagre de Ramsés, chegando talvez mesmo a questionar o primeiro. Essa sorte, essa famosa sorte, já estava prestes a virar. Ouviram-se mais alguns gritos de criança e fez-se silêncio. O imenso pássaro azul continuava a descrever grandes círculos. Graças à pureza do ar, ouvia-se o som gracioso do seu vôo. O bater de suas asas assemelhava-se ao roçagar de um tecido. A alegria sucediam-se a amargura e o choro. Não tinham tido a felicidade de ver a Fênix, que só aparecia uma vez a cada 15 séculos, mas sim a uma infeliz garça real que se perdera de seu grupo e não sabia que direção tomar. Aliviado, Shenar regressou ao seu gabinete. Como tivera razão em não dar crédito a essas velhas lendas, destinadas a embrutecer os espíritos fracos. Nenhum ser vivo poderia viver durante milênios, e muito menos uma Fênix. Vinha ritmar o tempo e consagrar a predestinação de um faraó. No entanto, era necessário retirar um ensinamento do que acontecera. Manipular a multidão era uma necessidade para quem queria governar. Dar-lhe sonho e ilusão era tão importante como alimentá-la. Se a popularidade de um chefe de Estado não surgisse naturalmente, era conveniente fabricá-la, utilizando-se dos boatos e dos falatórios habituais. Os clamores
recomeçaram. Era com certeza o despeito de uma multidão enfurecida e frustrada no prodígio que esperava. Shenar ouviu o nome de Ramsés. A derrota apresentava-se cada vez mais pungente. Regressou ao terraço e, estupefato, viu uma multidão em delírio saudando o vôo da fênix em direção à pedra primordial, o obelisco único. Louco de raiva, Shenar compreendeu que os deuses proclamavam assim uma nova era, a era de Ramsés. Ai, até arrepiei aqui. 2 sinais, exclamou Nefertari, uma cheia inesperada e o regresso da fênix. Que reinado se iniciou de forma mais estupenda! Ramsés lia os relatórios que acabavam de lhe chegar às mãos. Essa inesperada subida das águas até o nível ideal era uma bênção para o Egito. Havia também o imenso pássaro azul que toda a população de Mênfis havia admirado, o qual pousara bem na ponta do obelisco do grande templo de Heliópolis. Um raio de luz petrificado. Vinda do além, a fênix não se movia e contemplava o país amado pelos deuses. Você parece perplexo, observou a rainha. Quem não ficaria espantado com a força desses sinais? Você irá recuar? Muito pelo contrário, Nefertari. Eles confirmam que devo ir em frente sem me preocupar com as críticas, os entraves e as dificuldades. Chegou, portanto, a hora de realizar o seu grande projeto. Ramsés tomou-a nos braços. A cheia e a fênix deram-me a resposta. Foi um Ameni sem fôlego que irrompeu na sala de audiências do casal real. O superior da Casa da Vida deseja lhe falar. Que venha. Serramana quer revistá-lo. Isso vai provocar um escândalo. Ramsés dirigiu-se a passo acelerado para a antecâmara, onde se defrontavam, de um lado, o superior, um robusto sexagenário de crânio rapado, envergando um manto branco, e do outro, o colosso sardo com capacete, couraça e armado. O superior curvou-se diante do faraó, cujo descontentamento Serramana pressentiu. Não há exceções, resmungou o sardo. Senão a sua segurança não estará garantida, majestade. O que deseja? Perguntou Ramsés ao superior. A Casa da Vida espera vê-lo o mais rapidamente possível, majestade. A Casa da Vida. Gente, que linda a cena da Fênix, não? Nossa! A gente se entusiasma com as coisas, né?
eu me transporto enquanto eu estou lendo, vocês me desculpem, tá bom? Bom, esse foi mais um capítulo. No próximo vídeo a gente segue, tá certo? Até lá. Muito obrigada. Tchauzinho.